Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13 de Hebreus. E aqui Paulo busca no fundo do coração tudo aquilo que ele precisa de falar para os hebreus e para nós no dia de hoje, daquilo que é essencial para mantermos-nos lutando conosco mesmo para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento. Permaneça a caridade fraternal. Fora da caridade não há salvação. Então, ele já começa mostrando que nós temos que ser caridosos uns para com os outros. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque, por ela, alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Como era comum naquela época oferecer hospedagem aos viajantes, alguns tiveram a oportunidade de hospedarem anjos. E hoje já não é uma prática tão comum em nossos dias. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Ao lembrar de alguém que esteja preso, pense com amor. Ao ver alguém sendo maltratado, pense com amor. Mas tanto pense com amor pelo culpado como para o algoz, pela vítima como para o algoz. Seja aquele que está passando pelo sofrimento como daquele que colocou-o no sofrimento. Porque assim pensa Jesus. Sempre com compaixão por aqueles que sofrem ou pelos que fazem sofrer. Porque o que hoje sofre, ontem, em outras vidas, fez sofrer. E aquele que hoje faz sofrer, amanhã, em outras vidas, sofrerá. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O julgamento pertence a Deus. E Paulo lembra que um leito sem mácula é um leito venerado, respeitado. É importante que entendermos que devemos saber respeitar o nosso leito. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Vamos saber ser solidários, se termos compaixão, ajudarmos-nos mutuamente uns aos outros, porque o Senhor sempre nos ampara, sempre nos ajuda. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer os homens. Os homens sempre quererão os benefícios materiais, mas as mentes já despertas sabem compartilhar os benefícios espirituais, sabem oferecer as bênçãos divinas. Todos nós, então, precisamos aprender a construir essa manhã de luz. Precisamos aprender a construir as realizações sublimes da alma. Temer os homens é entender pouco o tanto que Deus nos ama e o tanto que Ele pode fazer por nós. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aqueles que vão conduzir a palavra do Senhor têm uma grande responsabilidade, que Paulo recomenda às pessoas a ouvi-los. Portanto, eles têm que também seguir sua maneira de viver, sua maneira de ser. Portanto, todos têm que lutar com muita força com as suas tendências íntimas para se fazer melhor, para crescer e aperfeiçoar junto ao Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus é imutável. Criou o nosso planeta, gerenciou tudo no nosso planeta e gerencia até hoje e gerenciará amanhã. Onde espera pacificamente, que todos nós alcancemos a paz íntima, aprendendo a amar como Ele nos amou, aprendendo a viver em paz como Ele viveu em paz, mesmo diante das tribulações maiores. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom
é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Quanto nós estamos nos entregando a Deus, a procurar estudar o Evangelho, precisamos ter discernimento. O que vamos ler, como vamos ler e para que vamos ler. É importante lermos e estudarmos, mas acima de tudo, caminharmos para Deus, buscarmos e nos iluminar, nos aperfeiçoar para crescermos constantemente na direção do Pai. Temos um altar de que não tem direito de comer os que se servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Então, quando eles iam fazer um sacrifício dos animais, para levar o sangue ao altar para redimir os pecados, a carne desse animal tinha que ser queimada fora do arraial, fora da cidade. E por isso também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Jesus foi levado para o Gólgota, fora da cidade, para ser crucificado. E ali tinha o símbolo que tínhamos que procurar santificar todos os lugares por onde passarmos, por onde estivermos. Não dá para ficarmos construindo determinados conceitos que não são embasados na justiça, no amor e na caridade do Senhor. Façamos o melhor para que o melhor sempre se faça presente em nossas vidas. Procuremos construir uma manhã de luz por onde passarmos. Como corpo do que ia ser sacrificado em nome do pecado, tinha que ser queimado fora do arraial, Jesus, que estava trazendo a mensagem da remissão, do despertar para um novo amanhã, para uma nova luz. Ele foi nos conduzindo ao entendimento e até o símbolo dele ser morto fora da cidade mostrava que ele estava redimindo a todos nós dos nossos pecados. Mas não que a gente não tenha que reparar nossos erros, mas que tenhamos consciência de que não devemos mais errar. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou seja, as ofensas que fizeram a ele, o desprezo, os maus tratos. Vamos para fora da cidade. Vamos olhar nós mesmos de fora, como nós estamos por dentro. De que forma estamos agindo com as nossas imperfeições? Estamos dando muito valor às ofensas que recebemos? Ou sabemos relevá-las e crescermos rumo ao Pai? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E a futura cidade é no plano espiritual, no plano da luz. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E para oferecermos louvor e sacrifício a Jesus, procuremos tolher todas as nossas imperfeições, burilar nossos sentimentos e caminharmos sempre na direção do Senhor, na direção do Pai. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Temos que sacrificar ao Pai, temos que então fazer o bem, comunicarmos bem uns com os outros e fugirmos dos sacrifícios externos, mas sacrificarmos internamente para alcançarmos a graça de Deus, corrigindo-nos, tentando tirar de nós as nossas imperfeições para que sejamos melhores, para que sejamos mais dignos de seguir os caminhos que conduzem a Jesus. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Portanto, saber
nos ajustar às leis divinas, saber ouvir e praticar de acordo com as leis divinas. E nós teremos que dar conta de nossa alma. Portanto, saibamos fazer o bem com alegria, saibamos fazer o bem com amor no coração, vigiando-nos para estarmos sempre na construção de um mundo melhor, de uma vida melhor. Porque se ficarmos chorando, gemendo, reclamando, não nos é útil passar pelo sofrimento. O sofrimento só nos resgata do erro quando nós o entendemos e quando damos graças a Deus por passarmos e vencermos tais situações. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Para ter boa consciência, temos que querer portarmos-nos honestamente. Porque certamente todos nós teremos aqueles momentos de fraqueza, mas temos que saber impor a nossa vontade firme e determinada para construirmos uma manhã de luz, para construirmos uma manhã melhor para todos nós. Por isso, oremos uns pelos outros. É importante fazermos isso, orar uns pelos outros. E procurarmos ter boa consciência para agirmos de forma condigna com a vontade do Senhor. E rogo-vos com instância, que assim o façais para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor, Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Portanto, nós temos que entender que a todo momento nós temos que fazer o melhor possível. E à medida que a gente vai orando uns para os outros, nós vamos nos libertando. E Paulo conta com as orações deles para que ele seja restituído à liberdade. E ele diz que orando a Deus e entendendo que Deus, que é um Deus de paz, naquele momento que Jesus oferece o teu sangue de sacrifício para selar aquele contrato entre Deus e a humanidade, para que nós aprendamos a seguir o Evangelho do Cristo, ele torna-se eterno entre nós. Ele retira os mortos para a vida. E morto, no sentido oriental, é todo aquele que não pensa na espiritualidade, não pensa nas consequências dos seus atos. Porque todos nós teremos que despertar para nosso Senhor Jesus Cristo, que é um grande pastor de ovelhas, que é o grande condutor de nossas almas. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Tudo que você for fazer, todas as suas atitudes, pense em como você está se comportando, em como você está se portando para se aproximar de Deus, para chegar a Deus. É um trabalho que nós temos que empreender com esforço, com determinação e coragem. E Paulo coloca para a gente: mas rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Aqui, ele exorta-nos a seguir pelo caminho do bem. E ele coloca que é só uma abreviatura, para nos despertar a consciência para novas realidades, para novas oportunidades. Perante Jesus, nós devemos ser bons e agradáveis uns aos outros, orando uns pelos outros e criando condições de que todos nós busquemos a nossa redenção. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Paulo aqui está preso e diz que Timóteo foi solto e que eles deveriam então ir lá ter com ele, vê-lo, que Timóteo levaria, mas que fosse depressa.
já prevendo as transições e as situações do que eu aguardaria, Paulo jamais desanimou. Paulo jamais desistiu. Paulo sempre procurou agir de forma íntegra perante os homens e perante Deus. Certamente, dentro do cristianismo, ele e Madalena são dois grandes exemplos para a nossa transformação, para a nossa caminhada, para o nosso entendimento e aprimoramento espiritual. Façamos o melhor possível para seguirmos o Cristo, para o melhor possível para seguirmos os ensinamentos que Jesus deixou para nós e que Paulo se esforçou para divulgar por todo o Oriente Mediterrâneo e que nós devemos procurar estudá-lo, meditá-lo e segui-lo. Que Jesus abençoe-nos e ilumine-nos, fortalecendo-nos para encaminharmos-nos na direção do Senhor. Caminharmos-nos sempre ajudando-nos mutuamente para seguirmos ao Pai. Senhor Jesus, rogamos a todos os nossos irmãos que ainda estão perdidos nos conflitos conscienciais do passado. Senhor, despertemo-los para que despertem seus corações as bênçãos da paz e do amor, da solidariedade e da compaixão. Que saibam, Senhor, trabalharem no seu íntimo para construírem uma manhã de luz e de paz para todos nós. Que sejamos, pois, Senhor, artífices da nossa imortalidade, artífices do nosso crescimento espiritual. E sob as vossas bênçãos, sobre a vossa misericórdia, possamos caminhar com firmeza e determinação na edificação do bem e do amor em todos os nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.